Bom, pessoal, eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês com a ansiedade, com relacionamentos abusivos e o trauma. Eu vou começar de trás para frente. Trauma, relacionamentos abusivos e, por último, a ansiedade. E aí a gente vai falar sobre esse comentário aqui da Cici RJ81. Vamos lá, começando de trás para frente. Traumas que eu vivi na infância que me levaram a relacionamentos abusivos e posterior à ansiedade. Traumas. Meus pais tiveram um relacionamento horroroso. Os meus avós paternos tiveram um relacionamento horroroso. E os meus avós maternos também tiveram um relacionamento horroroso. Todos esses relacionamentos eu vi eles vivendo. Logo, eu tive essa memória de relacionamentos tóxicos. Fora a minha genética de pai e mãe, que os dois eram tóxicos. Então, tudo isso servia para mim como experiência para quando eu me tornasse adulto. Aí, vamos para os relacionamentos abusivos que eu vivi, tanto sendo um abusador, como sendo abusado pelas namoradas que eu tive, ficantes e por aí vai. E não foram poucas, diga-se de passagem. Eu já contei isso um pouco melhor lá no meu outro canal, Papo Terapêutico. O que acontece? Para que eu fosse um abusador e me apresentasse para um relacionamento tóxico, ou que eu me conectasse com uma pessoa que era tóxica, eu precisei aprender isso. Com quem eu aprendi isso? Com os meus traumas. Lembra que eu contei aqui dos meus traumas? Exatamente. Relacionamentos horrorosos dos meus pais e dos meus avós maternos e paternos. O que eu aprendi para ser um abusador? Tratar mal a esposa, mentir, gritar, não dar atenção. Ou seja, tudo que eu vi eles fazendo no relacionamento, eu repeti na minha vida adulta fazendo nos meus relacionamentos. E aí também entra o que eles faziam comigo. Não me davam atenção, não me davam apoio, não me davam incentivo, me controlavam. Tudo isso que eles fizeram entre eles e também fizeram comigo fez com que eu me tornasse um abusador. Com isso, 99% dos meus relacionamentos foram relacionamentos tóxicos, onde, na sua grande maioria, o abusador era eu. E aí vamos passar para a ansiedade para eu juntar essas três peças e a gente responder o comentário aqui da Cici RJ. Então, por que eu me tornei uma pessoa ansiosa? Olha para os meus traumas, olha para os meus relacionamentos, tanto com os meus pais, como os meus relacionamentos amorosos. Tudo isso me causava uma ansiedade absurda, porque eu sempre tinha medo de ser traído, de ser trocado, de ser humilhado, de não ser amado. Todo esse repertório dos meus traumas e dos meus relacionamentos trouxeram para mim a ansiedade. Eu era um cara altamente inseguro, controlador, possessivo, mentiroso, traidor. Tudo isso eu fazia nos meus relacionamentos e isso para minha ansiedade era um prato cheio, porque eu sabia que eu estava fazendo errado, mas eu não sabia por que eu estava fazendo errado. Exemplo, trair é errado. Eu sabia que era errado, mas eu não sabia por que eu estava fazendo aquilo. Mentir, eu sabia que era errado, mas eu não sabia por que eu mentia. Controlar, manipular, todas essas coisas, eu sabia que era errado, mas eu não sabia por que eu fazia. E eu só me embolava naquilo, aquilo só piorava. Então, eu saí de uma ansiedade para uma crise de ansiedade e posterior uma crise de pânico, porque eu não sabia mais o que fazer da minha vida e já estava inclusive batendo na porta da depressão. Então o que eu quero que vocês entendam aqui é a quantidade de experiências ruins que eu tive na minha infância, na minha adolescência e na minha fase adulta que me tornou esse cara abusador. Ou seja, toda a minha bagagem, então tudo que eu sabia fazer foi o que eu aprendi com os meus traumas e o que eu aprendi com os meus relacionamentos. Eu estava viciado nesse comportamento abusivo. Guardem essa palavra viciado que vocês vão entender. Vamos aqui para o comentário da Cici RJ. Ela diz assim: o problema é que isso acontece no inconsciente. Perfeito, Cici. Por que inconsciente?
começou na minha infância, eu aprendendo. Eu chamo isso de botão de gravar. Quando a gente é criança, do 0 aos 7 anos ali mais ou menos, pensa que você tem um botãozinho de gravar, que você clica nele e ele vai gravando tudo o que você está vendo e vivendo até os 7 anos. Depois disso, você vai só replicando tudo que você aprendeu do 0 aos 7 anos. Então, nesse momento, o seu inconsciente, ele está gravando tudo o que você vai precisar fazer na vida adulta. Não que você precisa ser tóxico, como eu fui, mas foi o que eu aprendi e assim eu repliquei. Então, essa frase aqui, o problema que isso acontece no inconsciente é exatamente isso. Precisamos entender o seu inconsciente. O que aconteceu lá atrás, o que você aprendeu que fez com que você se conectasse somente a relacionamentos tóxicos. Vou abrir um parênteses aqui, porque isso também é válido para a senhora, assim como valeu para mim, dona Cici. À medida em que a gente se conecta com um abusador, é porque também somos abusadores. É assim que funcionam essas conexões. O que eu quero dizer com isso? À medida que eu fui abusado na infância emocionalmente, eu me tornei também um abusador. Então não adianta apenas num processo terapêutico você querer resolver o problema de conexão com o outro, sem entender quem você é. Como assim, Abraão? Eu era tóxico, mentiroso, manipulador, traidor. Eu precisei olhar para todas essas dores minhas, entender elas no meu inconsciente para eu conseguir mudar no meu consciente e ter relacionamentos saudáveis. Boa parte do meu processo terapêutico eu culpava as mulheres, dizendo que elas eram erradas, que elas que isso, que elas que aquilo, sem olhar para as minhas sombras, para os meus problemas, para os meus traumas. Então, é inconsciente total, porque eu não entrava num relacionamento pensando, vou trair ela horrores, vou mentir para ela horrores, vou tratar ela mal. Era um processo inconsciente conectado a todos os meus traumas. Continuando aqui, ó. A pessoa não tem esse poder de escolha em algo que ela não sabe como mudar. A pessoa tem esse poder de escolha, Cici, quando ela olha para os seus problemas. E aí ela consegue entender qual é o problema para poder mudar. Como você disse ali, ó, em algo que não sabemos como mudar. Se você não sabe, você precisa aprender. Quando você aprender quais são essas coisas, você tem o poder de mudar. Enquanto você não souber, quem está comandando a sua vida é o seu inconsciente. E aí nunca vai fluir o seu processo. Você provavelmente, acredito eu, não estava olhando para o que te levava a se comportar dessa forma. Continuando, quem dera fosse tão simples assim. É simples entender, Cici. Não é tão simples resolver. Porque, lembra da palavra que eu falei, vício? É exatamente isso. A gente está tão viciado nesse comportamento abusivo que para tirar esse comportamento leva tempo, é custoso, mas não é impossível. Dá trabalho, não é do dia para a noite. Ah, entendi hoje, amanhã eu não sou mais tóxico. Não, esse comportamento vai se repetir até que você insista em mudar ele e ele se torne o seu novo vício, o seu novo hábito. Vamos lá. Aqui está alguém que ficou 6 anos em terapia e luta contra isso há 20 anos. Absolutamente nada mudou. Eu te faço uma pergunta, Cici. Absolutamente nada mudou? Ou você absolutamente não queria mudar? Porque 6 anos numa terapia e nada mudou, você precisa olhar que tipo de terapia você estava fazendo, o profissional. Então pensa direitinho se nada mudou ou se você não queria mudar nada. Isso não é um ataque a você, ok, Cici? Ouça isso com todo o amor do mundo e preste atenção em tudo que eu estou mostrando aqui nesse vídeo, que ele não é apenas para você, ele é para todas as pessoas que passam por isso que você está passando, ok? Hoje eu duvido bastante que tenha solução. Infelizmente, quem foi criado em lar abusivo parece estar condenado. Mais uma vez, Cici, lembra da palavra que eu falei para vocês guardarem o vício?
toda pessoa viciada, ela está condenada. Ela precisa de cuidados constantes, seja com um profissional ou seja com ela mesma. Então, um viciado, seja em drogas ou em comportamento, se ele não controlar o seu ambiente, o ambiente vai controlar ele. Então, isso precisa desse cuidado e dessa atenção para que os senhores consigam sair desse lugar e achar a solução. Eu vou trazer outros vídeos aqui para contar um pouquinho para vocês da quantidade de cagada e todos os meus relacionamentos que eu estraguei por conta de ser um narcisista. Culpar elas, trair, mentir, maltratar, humilhar, manipular, controlar, todas essas coisas horrorosas eu fiz nos meus relacionamentos quando eu era mais jovem. Hoje eu não tenho mais esse tipo de comportamento, porque eu já sei o que eu fazia, por que eu fazia, e hoje eu não preciso fazer mais. Então constantemente eu estou me policiando para não voltar naquele lugar. Então deixa aí para mim nos comentários se ficou claro para os senhores, se os senhores conseguiram atender, porque isso é muito complexo para mim. Na minha cabeça isso é mais claro que águas de lindóia. Mas às vezes na cabeça dos senhores, não. Então à medida que os senhores colocarem aqui, Abraão, eu não entendi, pô, mas como assim? Quanto mais os senhores tirarem as dúvidas, melhor eu consigo trazer essa informação para os senhores, para que os senhores consigam mudar e não cair sempre no mesmo lugar.